Sejam bem-vindos. Para a gente começar a aprofundar no que eu estou trazendo aqui, lembrando todos que a gente está conectando a ciência com a Bíblia, colocando isso de mãos dadas, lembrando vocês que tudo aquilo que eu venho do estudo da ciência, tudo aquilo que a ciência comprova, hoje já está escrito através de parábolas, metáforas, histórias, comparações, analogias dentro da Bíblia. Então é um poder muito grande e o que eu quero aqui é trazer a essência e mostrar que sim, a gente pode fazer com que isso ande de mãos dadas, zero fins religiosos, não tem um fim de religião, não é esse o objetivo, é trabalhar princípios, você continua com a sua religião e está tudo certo. O que eu estou trazendo aqui são princípios da conexão entre cérebro, sistema nervoso, comportamento humano, a ciência por trás das pessoas que alcançam o sucesso enquanto a maioria fracassa, conectado aos princípios extremamente verídicos que estão conectando dentro da Bíblia. Hoje eu preparei uma citação que nos faz refletir muito. É um dia de muita reflexão hoje. Em João Paulo 11:40, você encontra: respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Então esse vai ser a base do que eu quero trazer para vocês hoje. Depois eu vou trazer um segundo, mas esse é a base do que eu quero trazer para você hoje. João 11:40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? O que isso significa conectando a ciência com a Bíblia? É que provavelmente você já ouviu as pessoas dizer o seguinte, eu preciso ver para crer. Quem aí já ouviu isso? Eu preciso ver para crer. Quem já ouviu isso, diz eu aí nos comentários. Clica no coraçãozinho aí também, manda um monte de coração aí para mim, que isso ajuda os algoritmos do Instagram ou aqui do Facebook levar essa mensagem para mais pessoas. Manda bastante coração para mim, eu adoro coração. Então, essa mensagem ela traz uma profundidade muito grande. E se você já ouviu isso, eu preciso ver para crer. Se você ouviu isso, eu preciso ver para crer, coloca eu aí. E o que acontece quando a gente diz eu preciso ver para crer? O que você precisa compreender é que se você precisa ver para crer é porque a sua fé está muito baixa. A sua fé está muito baixa. E eu vou falar de duas coisas aqui conectadas a esse princípio João Paulo 11:40 que eu estou trazendo para você. Quando eu digo eu preciso ver para crer, significa que eu não acredito. Agora, como que nós temos que nos conectarmos com essa mensagem, seja dentro do princípio bíblico ou seja através da ciência, que é a minha veia profunda de estudo? Quando eu digo isso, eu estou tirando a credibilidade de qualquer oportunidade que existe. Quando eu digo frases como isso eu já sabia, eu fecho as portas para o novo, porque para o meu cérebro, se eu já sei, por que eu preciso gastar energia para aprender? E ela acaba não aprendendo. Então, quando a gente ouve frases como essa, eu preciso ver para crer, isso significa que a gente não tem fé, que a gente não acredita muito na palavra, seja no princípio da ciência, seja no princípio bíblico, que é essa conexão sem fim religioso que eu estou trazendo para você, mas sim com fins de transformação, de ajudar você a ir a um novo nível na sua vida e na sua carreira. Quando a gente olha esse princípio, eu preciso ver para crer, eu tenho que inverter ele. Como assim, Felipe? Como que eu preciso fazer o contrário? Esse é o real princípio da fé. Isso são os princípios da Bíblia. Eu preciso crer para ver. Esse é o correto. Enquanto a gente tiver eu preciso crer para ver, eu não coloco energia mental. E aí quando eu preciso ver para crer, automaticamente o que acontece agora falando em termos de cérebro? Tudo aquilo que você não coloca credibilidade, você não enxerga a oportunidade que está na sua frente, você desiste facilmente, você procrastina, você sente medo, você sente insegurança de coisas que estão ali na sua frente, possível de ser feito, mas eu não consigo me conectar neurologicamente, emocionalmente e intelectualmente. E isso é o quê? Princípio bíblico. Eu preciso na minha vida crer para ver. Por quê? Porque quando eu passo a crer, eu começo a construir possibilidades mentais. Tendo, claro, sempre discernimento, que é aquelas palavras que eu não vou repetir sobre discernimento hoje, porque eu já trouxe nas lives da semana passada, sobre discernimento, o quão importante é prudência e sabedoria, você ter discernimento sobre o que te acontece.
Dentro de João Paulo 11:40, que é o princípio base do que eu estou trazendo hoje, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Ou seja, se você crer, você vai ver. Agora, se você não crer, por mais que exista, você não vê. E aí que está a capacidade de você compreender que, às vezes, o que está fora, ele afeta mais do que aquilo que está dentro. Então, automaticamente, não permita, agora é a conexão da Bíblia com consciência, não permita que o que está fora destrua o que está dentro. Não permita que o que está fora destrua o que está dentro. Pessoas de pouca fé, pessoas que não têm fé, elas deixam que todo estímulo externo afete diretamente o que está internamente. Pessoas que têm fé, elas não permitem que o externo afete diretamente o que está interno. Mas como que eu vou lidar com esses fatores, Felipe? Pessoas que têm fé, que têm esperança, não são pessoas que não passam por adversidades. São pessoas que aprendem a lidar com as adversidades. E esse é o convite que eu tenho para você. Aprender a lidar com adversidades, começando a crer mais naquilo que o princípio bíblico está mostrando, naquilo que a ciência está mostrando. Agora, por que é tão importante eu falar de prudência e sabedoria? Porque a gente vive o maior momento das fake news. É só você ligar a televisão, quanto por cento dá para acreditar no que passa na televisão? E aí as pessoas começam a acreditar no que está lá na televisão, em coisas muitas vezes mentirosas, porque a mídia ela não informa, ela sugere, ela te diz o que fazer baseado nos interesses delas e não nos seus, e elas começam a dar credibilidade naquilo que é manipulado e manipulável e tiram a credibilidade do que está nos princípios da Bíblia. E eles tiram a credibilidade do que está lá no Criador te trouxe. Eles tiram a credibilidade do que aquilo que a ciência mostra. O cérebro funciona assim, dessa maneira. Se você condicionar e estimular com coisas negativas, você vai ter XYZ consequência bioquímica, neural, atitude e resultado. Então, independente se você é desde ateus aos mais crédulos, é só se você querer ser muito inocente para você não se conectar com a palavra da Bíblia ou com o que a ciência nos mostra. Então, quanto mais você aprende a crer nas coisas, só que a crer não é fazer papel de bobo, de acreditar em qualquer coisa. Crer é você olhar o que a ciência realmente está mostrando, o que a Bíblia está mostrando e começar a fazer essa conexão. Pessoas de pouca fé, elas acreditam mais no que a mídia está mostrando, muitas vezes de forma manipulada e manipulável do que aquilo que está escrito na palavra, do que aquilo que está na Bíblia ou do que aquilo que Harvard, MIT, Universidade da Califórnia e grandes institutos que eu busco estudar há anos, mais de 200 artigos científicos eu li nos últimos tempos, mais de 200. Quando você vai para uma universidade, por exemplo, Felipe, qual que é a fonte de estudo? Muitas pessoas vão lá, fazem uma graduação e ficam somente limitadas aquilo que elas se graduaram. Aí um item que elas fizeram na graduação, eu pego no mínimo 50 artigos científicos com base naquilo e me aprofundo estruturadamente. Aí quando que você vai pegar uma pessoa que estuda uma ou duas coisas lá na graduação com um professor, muitas vezes sem ter a real compreensão do que como que aquela estrutura acontece neurologicamente e somente olhando para a parte filosófica daquilo, e aí ela tá lá com um conteúdo base sobre uma coisa. Aí eu venho e estudo 50, 60 artigos extremamente científicos. Que tipo de clareza mental eu vou ter em relação a uma pessoa que está lá só com um diploma na parede? Que tipo de profundidade uma pessoa tem? O diploma é tudo lindo. A gramatura, a formatura, a festa. Gramatura, formatura e festa. É tudo lindo. Eu quero ver depois do dia a dia na prática. É isso que eu quero ver. E pessoas que crêem na palavra, nos princípios da Bíblia, que buscam se aprofundar em como o cérebro funciona, em como o sistema nervoso pode agir a nosso favor, são pessoas que começam a crer para ver e não ver para crer. E quando você desenvolve na sua vida essa capacidade intrínseca de aprender a acreditar, mas não como um bobo, acreditar em qualquer coisa que aparece, mas sim olhar o que está realmente escrito, bate princípios bíblicos e bate como a ciência funciona, essa união dessas duas coisas poderosíssimas para a mudança humana, para a luz. Se você não vê a luz no fim do túnel, meu amigo, é porque você tem pouca fé. Se você não vê a luz no fim do túnel, é porque você precisa ver para crer e não crer para ver. Se você não vê a luz no fim do túnel, é porque você não chegou nem na metade da caminhada e já está pensando em desistir. E pensando em desistir por quê? Por conta de coisas que estão te manipulando na mídia e nas redes sociais. E você não está tendo discernimento para isso porque é preguiçoso. Porque você só quer ficar sentado assistindo a televisão e ingerindo aquilo que vem. Você quer pegar um livro de vez em quando e ler. Você quer ficar atrelado somente ao seu diploma. E
E aí, se você ficar atrelado somente ao seu diploma, somente o que aparece na televisão, na mídia aberta, e não no que está na Bíblia e na ciência profunda, a profundidade em torno de um conteúdo, você vai viver águas rasas, você vai ser um profissional raso. Aí vem alguém que estuda intrinsecamente, você nem arranca com alguém que estuda intrinsecamente. Por quê? Porque é preguiçoso. E a preguiça, ela é um grande problema. A preguiça é um grande problema. Por quê? Porque isso está aqui. Olha esse princípio aqui, Mateus 3:10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, a árvore somos todos nós. A questão é, estamos produzindo bons frutos? Mas Felipe, o Criador jamais me lançará ao fogo. Eu concordo, o problema não é o Criador faz tudo por você. É você que se lança ao fogo através dos próprios comportamentos e atitudes. E depois ele vai lá e te salva e mesmo assim você não dá credibilidade para ele. Você não dá credibilidade para os princípios que a ciência está te mostrando, para os princípios que estão na Bíblia. E aí que você precisa compreender, é o Criador que vai me lançar ao fogo? Jamais ele vai te salvar ao fogo. O problema é que ele tenta de todas as formas te tirar do fogo e você não quer sair de lá. Aquela metáfora tão famosa do cara que estava se afogando e ele orava todos os dias, e ele orava e dizia, o Criador vai me salvar, e ele estava lá se afogando. E aí de repente vem um cara com um barco, jogou uma corda para ele, vem aqui que eu te ajudo. Ele, não quero ajuda, o Criador vai me salvar. E aí ele continuava se afogando, e aí vem um navio e jogou uma boia para ajudar ele. Ele, não quero boia, o Criador vai me salvar. Eu orei minha vida toda, o Criador vai me salvar. E aí de repente ele continuava se afogando, vem um helicóptero, desceu uma escada para ajudar ele. Ele, não, sai daqui, eu não quero ajuda, o Criador vai me salvar. E ele morreu. E ele morreu. E aí quando ele chegou em um novo plano, metaforicamente falando, independente do que você acredita, só para que você se conecte ao que eu quero te trazer de ciência e Bíblia, quando ele chegou em outro plano, ele chegou lá chutando a porta, tá? Mas como assim? Eu sempre orei, eu sempre a vida toda fiz o que tinha que ser feito, na hora que eu precisei ser salvo, você não me salvou. E o Criador olhou para ele e disse, eu fiz tudo que pude, eu te mandei sabedoria para não acreditar naquelas palavras que estavam furando o seu barco. E você não usou da sabedoria. Eu te mandei um pequeno barco porque eu pensei que talvez você tivesse medo de grandes barcos. Eu mandei um pequeno barco para você não sentir medo. E você não subiu nesse pequeno barco. Então eu pensei que talvez você não tivesse fé e não acreditasse num pequeno barco. E mandei um grande navio para ajudar você. E você não aproveitou esse grande navio. Eu desesperadamente aqui queria ajudar você e não conseguia. Eu peguei e mandei um helicóptero. Talvez nisso ele acredite e você mesmo assim não quis ajuda. Amigo, o tempo todo... Talvez se você ora e você acredita, e nas suas orações e nas suas convicções, nos últimos dias você orou e disse, Senhor, me dá uma luz, me dá uma palavra, faz alguma coisa, e ele de alguma maneira ou outra fez com que você viesse parar nessa live. O que te garante que eu não sou um instrumento que estou transferindo uma informação para você? O que te garante isso? Da mesma forma que o que te garante que eu sou esse instrumento? A questão não está em mim, a questão está em você, na sua fé. Por quê? Porque em tudo que eu estou trazendo aqui, o homem não é o centro da atenção. A Bíblia e a ciência conectada são o centro disso tudo. Nesse contexto, o centro disso é a Bíblia, não o homem. E a partir do centro, sendo a Bíblia, o homem tem que compreender o centro de tudo, que é o princípio e a palavra que está lá, e agir em torno daquilo para não ser jogado ao fogo por ele mesmo e não pelo Criador, porque ele vai fazer de tudo por você. Ninguém, agora vem a ciência, ninguém consegue ajudar uma pessoa que não está disposta a ser ajudada. Ninguém. Se você orou e pediu, talvez ele te mandou para essa live aqui. Talvez ele te mandou para esse momento aqui. A questão é o que você vai usar com isso, o que você vai fazer com isso. Porque a oportunidade de ter atitudes diferentes na sua vida, aí quando a gente começa a olhar a ciência em torno disso, a gente começa a se conectar com a ciência em relação a isso que eu estou trazendo para você, é muito simples você observar pessoas que começam a desistir, começam a procrastinar, são pessoas de pouca fé. Pessoas de pouca fé. Então eu trouxe 2 princípios base para você hoje. Esse segundo princípio, Mateus 3:10, é essa essência que eu trouxe desse exemplo do barco. E também agora que está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Por quê? Não é o Criador. É você que se lança ao fogo através das suas atitudes, comportamentos e negligência do que tem que ser feito. De você deixar que o que está fora afete o que está dentro. Por que nessa essência que eu estou trazendo para você? Não permita
que o que está fora destrua o que está dentro. Por quê? Porque o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor de Deus, Buda, Maomé, Jeová, Alá, Gadu, Espírito Santo, energia, não sei que nome você dá isso porque eu não trago fim religioso. Você continua com a sua. Mas o amor do Criador, aquilo que você acredita, está dentro de você. Ele está dentro de você. O Covid-19 está fora de você. A mídia está fora de você. As coisas que manipulam estão fora de você. O problema é quando você não acredita no que está ali. Se nesse momento você não acreditar no que está ali, quando será? Se não agora, quando? Isso eu te pergunto. Se não agora, quando? Gente, se você acorda todos os dias e você tem alimento, você tem lar, você tem oportunidade, você pode ir em busca e atrás daquilo que você coloca como definição de sucesso. Tem gente que acredita que a definição de sucesso é diferente para outra pessoa, e eu tenho plena certeza, porque se você pegar irmãos gêmeos univitelinos, a definição de sucesso é diferente, porque não é somente aquela questão genética que define ele, mas também a epigenética, ou seja, o meio inserido molda uma pessoa. Irmãos gêmeos univitelinos têm comportamentos completamente diferentes, por quê? Porque cada um absorve e observa os estímulos que acontecem à sua volta de uma forma diferente, moldando uma linha de raciocínio diferente e definindo o que é bom, o que é ruim, o que é correto, o que é incorreto, o que é sucesso, o que é fracasso na vida dele. Então, cada vez na sua vida que você consegue estar intrinsecamente conectado, ou seja, a conexão com os princípios da Bíblia, que é o que eu estou trazendo para você nesses 12 episódios, e gente, tem episódio pro resto da vida. Nesse plano aqui eu não venceria trazer tudo que eu poderia trazer para vocês em torno disso. Mas eu vou cumprir com esses 12 episódios e depois vai ter uma segunda conexão que eu vou ter com vocês, que vai continuar seguindo nesses princípios de conexão entre ciência, entre Bíblia, entre neurociência, processo emocional, sempre sem fins religiosos, você continua com a sua. Então, essa é a principal essência que você precisa tirar de hoje. Não permita que o que está fora afete diretamente o que está dentro. Porque nessa conexão, se a gente for olhar do crer para ver, que é diferente de ver para crer, significa que a fé é o escudo. A esperança é a espada. Ok, espada é para... Para que você usa a espada? Ah, é para ferir as pessoas? Não, cada um só dá o que tem. Se você fere é porque você tem isso em você. Mas pessoas ferem, pessoas curam. Então, é importante você compreender que a fé é o escudo, porque se você tem pouca fé, você não tem escudo contra a Covid-19, você não tem escudo contra emissoras de televisão manipulando a sua mente, a sua família e a sua vida. Se você não tem fé, você não tem escudo contra lidar com desafios e dificuldades na sua vida. A fé é o escudo, a esperança é a espada. Espada não significa atacar outras pessoas, espada significa força para vencer seus desafios. E aí eu pergunto, o quanto você está utilizando na sua vida do escudo e da espada? O quanto você está utilizando da fé e da esperança? A fé e a esperança que o Criador te deu. E muitas vezes quando você quer ver para crer, você não acredita e acaba vivendo uma vida oprimida. Se você perde noites de sono, se você tem dificuldade de sair de uma situação extremamente adversa, é porque você não está seguindo os princípios, você é homem de pouca fé. E lá na Bíblia tem várias citações falando dos dias maus. E os dias maus existem para que você se fortaleça e saiba lidar com dias ainda piores. Pessoas que não aprendem a lidar com o que está na sua frente, ele nunca vai lidar com o que está à sua volta. E coisas não acontecem somente na sua frente, coisas acontecem na sua volta. E por vezes, por pouca fé, você acredita em coisas que você não está vendo, só ouvindo e sendo manipulado por isso. E aí que é importante você entender as pessoas que estão trazendo isso sem fim nenhum em termos de interesse por trás, mas sim com fé, com esperança, fazer aquilo que para você vai te ajudar a mudar a sua vida. Eu entendo claramente que eu sou um instrumento para transformação na vida das pessoas no mundo. É muito claro isso para mim. É muito claro o quanto eu consigo ajudar as pessoas, porque que você está vendo aqui somente o que aparece nos comentários das lives aqui. Agora, o que acontece nos bastidores que eu não consigo vencer, responder todo mundo. Não consigo vencer de gente. Felipe, tu transformou minha vida, tu transformou minha família. Eu estava afastado de casa, eu voltei para dentro de casa, eu estava em depressão, eu estou saindo da depressão, eu já tinha pensado em suicídio, eu não penso mais nisso. Eu tinha problemas financeiros, eu estou resolvendo isso na minha vida. Eu não acreditava na Bíblia e na palavra, e com essas lives hoje eu acredito na Bíblia e na palavra. Ou seja, gente, isso é o que me move. Agora, a mensagem que eu passo para cada um que me ouve aqui é a mesma. Por que algumas pessoas usam tão bem e outras não?
Por que que umas usam bem e outras não? Porque algumas conseguem pegar esses frutos e pegar a semente que existe dentro desses frutos e a partir dessa semente construir mais frutos. Quando você ouve uma mensagem como essa, com amor, com verdade, com ciência e com Bíblia, que é o que eu trago para você, existe egoísmo. Tem gente que não compartilha isso aqui. Ah, eu não vou compartilhar, eu só vou assistir. Gente, você é egoísta. As pessoas precisam ouvir isso aqui. Por quê? Porque isso aqui não tem fins religiosos. Você continua acreditando no que você acredita. Isso aqui não tem fins lucrativos. Você continua acreditando no que você acredita. Isso aqui não tem fins de converter você para nada. Isso aqui tem um único objetivo: transformar a sua vida. E tá lá na palavra da Bíblia. Tá lá na ciência. Quanto mais você ajuda, mais isso retorna para você. É a maior lei do êxito. A lei da abundância está ligada a dar e receber. Porque automaticamente, quando eu só posso doar o que tenho, quanto mais eu trago isso para você, mais eu reforço isso dentro de mim. Esse é o poder da comunicação. Quanto mais eu falo isso para você, mais eu reforço dentro de mim, mais forte eu fico. A questão é, você está ajudando pessoas com o que eu estou te ajudando? Essa é a questão. Compartilha. Esse é o momento que, como agora eu comecei a migrar para as mídias sociais, porque eu vim 100% do mercado offline, palestras, treinamentos, agora que eu estou trazendo essa mensagem aqui para a mídia digital, de quem que eu preciso de ajuda? O que eu falei no quarto episódio da Ciência e Bíblia? Peça ajuda. Para quem que eu vou pedir ajuda? Para quem está me ouvindo agora. O que é a ajuda que eu preciso de vocês nesse momento? As minhas publicações, vai lá, comenta, compartilha, marca seus amigos. Por quê? Porque isso vai mostrar para os algoritmos das redes sociais que é relevante esse conteúdo. Por quê? Porque automaticamente você vai conseguir levar essa mensagem para mais pessoas. Automaticamente eu vou conseguir ajudar mais pessoas e eu vou conseguir automaticamente agregar. Então eu agrego na minha vida, eu agrego na sua vida, eu posso agregar na vida das pessoas. Esse é o intuito que a gente busca, o compartilhamento. Esse é o intuito do compartilhamento. O problema é que eu falei isso para você para chegar em uma linha de raciocínio. O que a maior parte das pessoas compartilham em suas redes sociais? O que a maior parte das pessoas compartilham? Reflita. Eu convido você, quando acabar a live, ir lá na sua timeline e observar o que você publica nos seus stories e na sua linha do tempo, seja aqui no Facebook ou aqui no Instagram. Isso diz muito sobre você. Isso diz muito sobre o que você está gerando no mundo. Tem pessoas que passam o dia todo compartilhando coisas negativas. E por que ele não compartilha coisas positivas? Porque é aquilo que ele está sendo alimentado. Não são pessoas más. São pessoas desinformadas de como o cérebro funciona. Desinformação sobre como o cérebro funciona. Então o que eu falei para você? Observe o seguinte, daquilo que eu falei para você. A fé é o escudo, a esperança é a espada. O que eu estou trazendo aqui? Essa união. Quando você encontra pessoas, por exemplo, que elas compartilham coisas negativas, eu quero que você assista 50 vezes as minhas lives e encontre uma coisa negativa. Quando você vê eu trazendo somente coisas positivas que vão estimular você a sair desse estado neurológico ruim, quando você vê pessoas dizendo que isso aqui não é de verdade, quem que realmente, aonde está realmente o problema? Será que é aqui? Ou na mente medíocre da pessoa? Quando você vê pessoas olhando um compartilhamento de um conteúdo tão profundo quanto esse, com uma ajuda mútua em relação a isso aqui, e as pessoas não se conectam e muitas vezes descredibilizam, é por quê? Porque existe um pensamento negativo. É muito simples, olha a vida desse tipo de pessoa. Olha, é uma vida opressora. Ela oprime pessoas, é uma vida muitas vezes com base em raiva, rancor, ressentimento, raiva e depressão. Pega uma pessoa com esse perfil e mede o índice, vai em um laboratório e mede o índice de cortisol no corpo dela para você ver. Pessoa estressada e estressante. Observa como está no terceiro casamento, no mínimo. Observa como não se dá bem com a figura materna, com a mãe, que eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas tem problemas com a mãe, tem dificuldade de se relacionar com a mãe, tem dificuldade com lidar com o dinheiro, por quê? Porque é aquilo que alimenta dentro de si, e é muito simples compreender isso. Então, dentro da palavra da Bíblia que eu estou trazendo para vocês, a fé, ela é o escudo, a fé te defende de todas as coisas externas que pode te oprimir, enquanto a esperança é a espada, e espada não para atacar, mas espada para te dar força. Espada para tornar você cada vez mais forte. Então o poder, ele não está na semente que é lançada, ele está na terra que recebe. E você, enquanto terra que recebe, o que você alimenta? O que você alimenta? É muito simples.
Lembre-se dessa frase, o poder não está na semente que é lançada apenas. O poder está também na terra que recebe. O Criador lança semente de amor, de coisas positivas para todos. Agora, e a terra que recebe? Eu sou a terra, você é a terra. Eu pude ajudar nos últimos anos milhares e milhares de pessoas. Eu pude ajudar a mim. Por quê? Porque eu aprendi a me tornar uma terra fértil. E sempre foi assim? Não. Mas eu aprendi a me tornar uma terra fértil e uma terra onde quando a semente vem, eu consigo pegar essa semente e jogar para vocês em coisas positivas, em ser esse instrumento de transformação, em levar a palavra para as pessoas nesse momento de tanta dificuldade e desafios que elas podem estar enfrentando. A Marina comentou uma coisa muito legal aqui. A árvore é conhecida pelos frutos. Muito legal, parabéns. A árvore realmente é conhecida pelos frutos. Então a questão é que, Felipe, é possível mudar os frutos? Tem um jeito de mudar os frutos, mudando as raízes. Você tem que arrancar aquela árvore negativa de lá, ou seja, começar a dissolver os comportamentos negativos que existem e colocar ao lado a árvore que você almeja. Por exemplo, se você quer colher laranja, você não pode colher laranja, esperar colher laranja e você está plantando limão, por exemplo. Você tem que plantar a semente do fruto que você quer receber. Se você planta frutos negativos, coisas ruins, o que você espera receber? Coisas boas? Você anda com pessoas negativas, se comunica de forma negativa, compartilha coisa negativa, convive com negativos, o que você acha que vai ter na vida? Positivismo? É óbvio que não. E aí que é importante você compreender isso. O poder não está somente na semente que é lançada. Eu estou lançando semente do amor, semente do bem, semente da ajuda na sua vida. A questão é que se você não pegar essa semente, absorver isso, ajudar mais pessoas, levar para frente e usar para a sua vida, não adianta eu compartilhar a semente se a sua terra não está absorvendo. Se a sua terra não está dessa forma. Aí eu pergunto, e como que a mídia, como que o inimigo, como que as pessoas, como que qualquer nome que você dá a isso, o que ele utiliza para manter as pessoas num cenário negativo? O que ele utiliza? O medo. Essa é a arma que a mídia, que as pessoas que compartilham coisas negativas, ela usa para manter você afastado da fé e da esperança. Ela usa isso. Ela usa do medo. Agora, eu pergunto uma coisa, verdadeiramente, quantas pessoas hoje você conhece que estão contaminadas pelo coronavírus? Pense, não precisa nem responder porque ninguém sabe o número exato. Agora, pense, quantas pessoas aproximadamente você conhece de fonte segura que você sabe? Não, ó, eu conheço 10, eu conheço 50, eu conheço uma, eu não conheço nenhuma. Não, eu sei que lá no hospital, em tal lugar, tem tantas pessoas. Não, não é isso, eu sei que. Pessoas que realmente você conhece de fonte segura que estão contaminadas pelo Covid-19. Quantas? Pense. Não é eu sei que. É fonte segura. Quantas? Ok. Você deve estar com um número aí 0, ou um número 1, 2, 3, 5. Não sei o número, mas o número é irrelevante para a informação que eu quero te dar. Agora a segunda pergunta é, quantas pessoas você conhece que estão contaminadas pelo medo neste momento? Quantas? Essa é a pergunta. Quantas pessoas de fonte segura você sabe que estão contaminadas pelo Covid-19? Ponto. Não é eu sei que em tal lugar tem. Não. Fonte segura, você sabe que é. Quantas pessoas você sabe de fonte segura que estão contaminadas pelo Covid-19? Ok. Independente se é 0, se é 1000, quanto for, é irrelevante para a informação que eu quero te dar. Agora a segunda pergunta é, quantas pessoas você conhece de fonte segura que neste momento estão contaminadas pelo medo? Aí a Bíblia diz, o medo serve para tirar, o inimigo usa do medo para tirar sua fé e esperança. Então você chegou num número, a maioria é 0 das pessoas que eu converso, é 0, e eu não estou aqui dizendo para abrir comércio, para fechar comércio, não estou falando nada disso. Estou só querendo trazer uma analogia muito profunda. Se as pessoas conhecem 1 ou 2, ou 0, ou 10 que estão contaminadas pelo Covid-19, no mínimo você conhece 100 que estão contaminadas pelo medo. Agora vamos unir esses princípios da Bíblia, do medo, da fé, da esperança, conectada com como o nosso sistema imunológico, como nossos anticorpos de defesa, como o nosso sistema límbico responsável pelo processamento das emoções age quando contaminado pelo medo, ok? Quando você está contaminado pelo medo, há um aumento no índice de adrenalina, e cortisol, ok? O cortisol em desequilíbrio nos deixa altamente estressado.
O que o medo faz na nossa vida? Hoje já é comprovado cientificamente, inclusive na minha pós-graduação, no ano anterior, antes de se falar em Covid-19, eu tive acesso a um estudo dentro da minha pós-graduação em neurociência, onde mostrava que quando você está passando por algum medo, esse medo, observe essa informação profundamente, quando você está passando por medo, esse medo, ele compromete o seu sistema imunológico, anticorpos de defesa, ele aumenta os índices de estresse, ansiedade, entropia, que é entropia emocional, que é a desordem de um sistema emocional, e compromete a qualidade do seu sono. O medo, então, ele compromete a qualidade do seu sono. A vacina vai surgir? Vai. Ou seja, da gravação dessas lives, ainda não tem. Possivelmente você vai assistir esse vídeo 1 ano depois, 2 anos depois também, talvez você esteja me assistindo agora, já existe a vacina, mas da gravação desse vídeo não existe. Mas quando a vacina sair, os estudos que eu aprendi na minha pós-graduação, cientificamente isso falando agora, a conexão da ciência com a Bíblia, quando você dorme mal, o efeito da vacina é muito inferior no seu corpo. Por quê? Porque na qualidade do sono, o sono além de é responsável pelo humor, raciocínio e aprendizagem, ele é responsável também pela qualidade de vida. Quando você dorme mal, oriundo do medo e do pânico que a maior parte das pessoas estão contaminadas, oriundo disso, quando surgir a vacina não vai ter o mesmo efeito no seu corpo e não vai adiantar quase de nada. O sono de má qualidade compromete a absorção do seu corpo de uma vacina. Isso é ciência, não é opinião. Não tem espaço para mimimi, para não sei o quê. Aqui não é esse espaço. Pessoas mimimi vão para essas lives DM que surgem por aí. Aqui nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de princípios, não tem espaço para esse tipo de gente. O que você precisa compreender é que quando uma informação está na Bíblia, está na ciência e está comprovada por a fonte do Criador, que é o centro de tudo, e a ciência está em torno da Bíblia, não é a Bíblia em torno da ciência, a ciência é o poder mais a Bíblia é o poder mais profundo e a ciência estuda em torno dela. Aí você começa a observar a conexão dessas coisas. Quando você é vacina, o teu corpo não vai responder da mesma forma, você vai continuar propenso a ser contaminado. Outra coisa, o sono de má qualidade, ansiedade e estresse, ele compromete o seu sistema imunológico e anticorpos de defesa. Logo, você fica muito mais suscetível a não responder, o seu corpo não responder se você pegar o Covid-19 ou qualquer outro tipo de vírus que matou muito mais do que qualquer Covid. É só você ter discernimento, inteligência e estudar de forma clara e objetiva isso e não ficar numa mídia extremamente opressora. Tem que ter cuidado, tem que ter prudência, tem que ter sabedoria? Tem que ter exatamente cuidado, prudência e sabedoria. Não só cuidado e burrice, idiotice. Nós temos que estar conectado com aquilo e a verdade precisa ser dita. E isso é muito importante você compreender essa conexão de todos esses princípios que eu trouxe bíblico para você, conectado com esses princípios da ciência. Se as pessoas estão contaminadas pelo medo, ela tende a afetar os relacionamentos, a saúde e quando a vacina surgir não vai ter o mesmo efeito no corpo dela. E isso tem que estar muito claro para você. Isso tem que estar muito, muito estruturado na sua vida. Então a maioria das pessoas responderam aí, alguns responderam 1, 2 pessoas que conhecem de fonte segura que estão contaminados. 95% das pessoas aqui responderam 0. Então quer dizer que 95% sabe de 0 pessoas de fonte segura, 5% sabe de 1, 2, 3. Agora, quando eu fiz a segunda pergunta, quantos de vocês conhecem pessoas que estão contaminadas pelo medo? Todo mundo conhece um mar de gente. O medo pode destruir a tua vida tanto quanto ou mais. Por quê? Porque esse desequilíbrio emocional gerado pelo medo, pelo pânico, pela insegurança, além de afetar a sua saúde, afeta o meio inserido, afeta a sua família, afeta a economia, afeta a sua saúde emocional e mental. Ou seja, a destruição é tão grande ou maior do que isso. Não para de aumentar o índice de pessoas com depressão, com suicídio e tudo mais por conta desse vírus chamado medo. E é isso que você precisa compreender, medo. Então a fé e a esperança é o que vai te ajudar nisso nesse momento. Então isso é o que eu preparei para hoje para você. Lembrando que eu vou ficar o resto da vida compartilhando aqui nas minhas redes sociais conteúdos científicos para você. Mas o que eu preparei para você hoje foi isso. Você observar o quão importante é você unir a fé e a esperança, você observar na sua vida o que está fora pode afetar muito daquilo que está dentro, o que está fora pode afetar muito do que está dentro e você precisa literalmente aprender a lidar com isso. Você precisa crer para ver e não ver para crer, e quando a gente não desenvolve habilidades emocionais,
automaticamente nós ficamos muito mais propensos a não utilizar os princípios que estão na Bíblia. Por isso, Bíblia e ciência, elas precisam andar de mãos dadas. Bíblia é o centro das coisas, a ciência gira em torno dela, não é a ciência o centro, é a Bíblia. Os princípios, lembre-se, eu não estou falando de religião, você continua com a sua. Eu estou falando com o que está escrito na palavra. Você não é nem inocente. Se você pegar o que está escrito lá, os princípios, e viver uma vida com base em princípios que estão lá dentro, você vai entender o que é plenitude na vida. Você vai entender o que é você construir um legado, porque herança é o que você deixa para uma pessoa. Legado é o que você deixa em uma pessoa. O Criador não te deixa herança, Ele te deixa legado. Você precisa deixar para as pessoas um legado, para os seus filhos, para a sua empresa, para a sua equipe, para o mundo, um legado. Essa é a palavra de hoje. Legado. Muito obrigado a todos. Até breve. Obrigado de coração a todos vocês.